Quinta-feira, dia 20 de novembro, dia de eliminação. E olha, eu acho que muita gente tá exagerando com relação a quem vai sair hoje. O Lucas Selfie acabou de liberar uma imagem, por isso que eu demorei um pouquinho a gravar o vídeo, porque, gente, hoje não aconteceu nada na Fazenda, tá? Assim, nada de tão importante realmente não aconteceu. Mas, assim, tem algum conteúdozinho que a gente vai explorar, obviamente, né? Eu vou tirar um leite de pedra como eu faço aqui todo dia. Afinal de contas, a gente tá aqui para falar besteira mesmo. Vamos falar besteira, vamos trazer muita besteira hoje, literalmente falando, porque querendo ou não, foi só isso que a gente teve hoje na Fazenda. A gente realmente não teve grandes conteúdos. Mas aqui fora, gente, todo mundo ali nas enquetes, dando ali um empate entre a Maria e o Wallace, mas, assim, eu fui fazer toda uma pesquisa na rede social, fui fazer toda uma pesquisa nos perfis ali, e me parece, gente, que não há essa indefinição, não. Me parece que o público tá com muito mais ranço do Wallace e pretende tirar o Wallace mesmo. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser aquela roça que é facilmente definida. Não estou afirmando isso. Mas estou afirmando que não há uma indefinição com relação a quem vai sair hoje à noite. Provavelmente vai ser o Wallace mesmo, provavelmente vai ser ele o eliminado. E a gente vai ter a volta de Duda e Maria. Não me parece de jeito nenhum, acompanhando e trazendo tudo aqui, que vai alguma coisa mudar esse cenário. Inclusive, eu acho que a coisa vai ficar bem mais difícil pro Wallace, porque hoje à tarde ele teve uma briga com a Carol, ele foi bastante arrogante, soberbo e tal, então ele já falou que hoje à noite ele volta. O público também não gosta desse tipo de atitude que o Wallace tem. Então eu acho que vai ser bem difícil, já tô afirmando para vocês, eu acho que vai ser bem difícil o Wallace voltar hoje à noite. Eu acho que a indefinição, apesar de existir, eu não estou negando que ela não exista, mas eu acho que tá pendendo muito mais para a eliminação do Wallace do que da Maria ou da Duda. Gente, não se esqueçam, tá? Vamos relembrar para vocês que a gente vai ter 3 eliminações desta quinta até a próxima quinta. A gente tem um monte de eliminações ainda pela frente. Eu sei, a gente ainda vai conseguir tirar muita planta nas próximas roças. A gente vai ter no domingo uma oportunidade de ver aí como é que eles vão montar essa roça especial surpresa. Na segunda-feira a gente vai ter a chance de tirar mais uma planta. Então assim, gente, a gente tem muita chance de fazer as coisas mudarem nos próximos dias. Então não precisam ficar ali com medo, não, das coisas, que vocês vão ver que vai dar certo. Agora, nesse momento, gente, a prioridade pra mim é a eliminação do Wallace. O Wallace não dá. O Wallace, ele é muito soberbo, arrogante. Ele acha que o público tá todo do lado dele. Ele acha que a gente não tá enxergando as coisas que ele faz. Então, assim, pra mim, o Wallace não tem a menor condição de voltar. De jeito nenhum. Tá na hora dele sair mesmo desse programa. Tá na hora da gente se livrar do Wallace. Mas vamos lá, antes de eu falar do conteúdo, né? Vamos dar uma olhadinha nos dados. Eu vou mostrar, gente, como é que tá a enquete aqui do nosso canal, porque aqui, afinal de contas, o nosso canal não tá contabilizado lá no Votalhada. E olha que eu já tentei entrar em contato com o menino de lá, mas eu nunca obtive resposta. Então, eu vou continuar fazendo de forma independente aqui também, com os nossos dados. Depois eu mostro lá do Votalhada, o mais atualizado. Então, aparentemente, quem vai embora, tá? De acordo com a enquete aqui do Faropop, quem vai embora vai ser o Wallace. A Duda vai ficando com 51%, a Maria com 27% e o Wallace com 22%. Aparentemente é o Wallace mesmo que vai embora hoje à noite. Tá? Isso aqui na nossa enquete, com o nosso público, acredito eu que a realidade vai ser mais ou menos parecida. De todas essas enquetes, gente, de todas essas redes, as enquetes do YouTube tendem a ser um pouquinho mais fiéis
com relação às enquetes de rede social, porque o YouTube, querendo ou não, ele tem um público de televisão, um público do sofá. Então, como ele tem mais esse público de sofá, menos esse engajamento de rede social, a gente consegue ter ali uma coisa próxima da televisão. Então, a gente consegue entender mais ou menos para onde a coisa vai pelo YouTube. Então, aqui vocês estão me dizendo que vocês vão eliminar o Wallace. Agora, vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, o Votalhada completo, que saiu agora, um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo aqui com vocês. E nesse Votalhada, gente, o negócio já tá bem claro aqui quem é que tá para sair mesmo, tá? Para mim tá claro. Apesar dele apontar aí um cenário de empate técnico, olha só. Olha aí o cenário que ele aponta, um empate técnico. Duda com 43% lidera com folga. Maria com 29,20 e o Wallace com 27,53. Os dois estão empatados. Por esta enquete mais ampla, essa a gente pode até chamar de pesquisa, a gente vê aí que a probabilidade do Wallace ser eliminado é muito maior do que a probabilidade dele ficar. É muito maior. A Maria começou ontem a pesquisa com 19,78%. Aí ela foi subindo para 24, 25, 28 e agora 29%. Wallace começou a pesquisa ontem com 31,29%, depois foi caindo 28, 27, se manteve 27 e agora está com 27,53%. Ou seja, a Maria foi quem teve maior crescimento nessas últimas horas. A Duda começou com 48, caiu para 47, está se mantendo na casa dos 43. Mas assim, a Duda não é o foco central dessa roça, não. O foco central ali é o Wallace. Agora, por que que essa diferença está ali muito colada no Wallace e na Maria, para gerar um empate técnico? São os sites que estão dando isso, tá? Os sites estão apontando justamente isso. Mas vocês veem, por exemplo, que tem site que está botando aí a Duda como eliminada. Então não dá para confiar muito. A Maria é a que tem desvantagem nos sites. A Maria aparece com 32,23%. 32,23%. O Wallace aparece ali com 33,50%. Uma diferença um pouquinho mais de 1% entre os dois. Só que a média dele nos sites é maior que a da Maria. É por isso que está no empate técnico aí. Agora, quando a gente vai mesmo para o YouTube, vocês percebem que praticamente todos os canais, apenas um canal tá dando aí a eliminação da Maria, que é o Lucas Selfie. Todos os outros canais listados aí estão dando a eliminação do Wallace, com uma média de 19,9% e Maria ficando com 25% e 19%. Não está diferente, inclusive, do nosso próprio canal aqui. Então, me parece que o Wallace vai ser eliminado hoje. Nas redes sociais, no X, não tem nem o que dizer, né? É praticamente unânime. No X, todo mundo quer a eliminação do Wallace. O Wallace tem 14,90%, a Maria tem 23,56% e a Duda tem 61,54%. Ou seja, o Wallace vai ser eliminado hoje à noite, tá? Eu acho que não há esse cenário todo de indefinição. Pode ser que não seja fácil. Não estou afirmando que vai ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer para vocês, nossa, que indefinido, igual como foi aquela roça da Ioná e da Rayane. Dava para ver naquela roça que as duas estavam bem empatadas e que a diferença foi bem pequena entre ambas. Nessa, eu acho que a diferença não vai ser tão complicada assim. Eu acho que está bem claro isso. E o Lucas Selfie acabou de postar uma imagem. Então vamos analisar a imagem do Lucas Selfie. Aí a imagem dele. Olha o que foi que o Lucas Selfie colocou na imagem dele, tá? Vamos olhar aqui. Ele colocou um quadro ali onde tem o Matheus, o Mesquita e a Maria. Ele colocou aí fotos
do Mesquita e do Matheus em preto e branco, porque eles já não são o foco dessa roça mesmo. Colocou do lado do Matheus uma foto da Duda beijando ele. Depois do lado da Maria uma foto do Matheus beijando a Duda. Da outra ponta ali o Mesquita. E percebam que a única linha vermelha aponta ali para o Wallace. A única linha vermelha aponta para o Wallace. Além disso, vamos analisar aqui os detalhes dessa imagem toda, né? Vamos centrar aqui neste quadro desses pinos aí, nesse quadro de pinos. Olha só. Olha aí o contorno que as linhas fazem. Parece que o foco central da roça é a Duda. Ele está dando a entender isso. E aí olha o que ele coloca ali na linha vermelha da Duda pro Wallace. Ele coloca um beijo e esse beijo está sendo arrancado. Presta atenção ali que que o negócio está quase descolando. E do lado da foto do Wallace, bem do lado dele, vocês veem um pouquinho acima, um coração partido. E do lado do Mesquita você vê um coraçãozinho normal. Acima você vê ali um coração com fogo, né? Então dá pra gente perceber aí, só pelo coração quebrado e a linha vermelha apontando pro Wallace, que dessa vez vai dar ruim pro Wallace, tá? O Lucas Selfie aí, dessa vez, foi bem claro nessa roça, nessa imagem dele. Vai dar ruim pro Wallace. E muita gente pergunta, muita gente faz suposição. Gente, ele não sabe de nada. O Lucas Selfie não sabe de nada. Ele pode até não saber, gente. O Lucas Selfie realmente pode até não saber dos números. Ele pode até não saber de nenhum desses detalhes. E tudo bem, ele não é obrigado a saber. Mas a produção do programa sabe. A produção do programa sabe. Primeiro porque eles precisam avisar os familiares. Porque afinal de contas vocês não vão ficar a noite toda ali, dentro da sede da fazenda. Terminou ali de cumprir os compromissos, eles saem de lá. Normalmente eles saem para casa de um familiar. Se não mora em São Paulo, vai para o hotel aonde tem um familiar. Então normalmente é assim que eles fazem. Então a família avisa, gente. Por que eu sei disso? Vocês lembram da Lady do BBB 24? Tem um vídeo, se eu não me engano é de uma parente dela e tal, que contou que quando ela foi pra roça já, pro paredão, a família da Lady recebeu um telefonema mandando ela ir, algum representante ir pros estúdios Globo. Por que eles fizeram isso? Segundo essa entrevista que a Lady deu, que a probabilidade muito maior que ela ser a eliminada daquela noite. Então era melhor ter alguém da família dela para ampará-la, para acolher, por causa de todo o clima pesado que estava aqui fora. E eles avisaram justamente por isso. Eles não avisaram nenhum outro familiar dos outros participantes que estavam naquele paredão. Então esta lógica que funciona no BBB é a mesma que funciona na Fazenda. Eles podem, e de fato, eu não acredito que o Lucas Selfie saiba dos números exatos. Isso eu tenho certeza que ele não sabe. Mas alguém da produção que faz essas artes aí, sabe de como é que estão esses números, que faz tudo isso, sabe qual é a probabilidade maior de eliminação. Então eles já deixam aí para a imagem, a gente faz a interpretação que a gente quiser, mas acho que dessa imagem aí tá bastante claro que quem vai ser eliminado vai ser o Wallace, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida que vai ser ele que vai sair hoje. Dado que eu já pesquisei vários sites, pesquisei rede social, pesquisei Instagram, pesquisei X e tal. Não me parece que nessas redes haja alguma indefinição com relação à eliminação do Wallace. Não me parece de jeito nenhum. Ao contrário, me parece ali que eles querem mesmo a eliminação do Wallace. Enfim, estou trazendo aqui para vocês toda a minha interpretação dos números e análise de dados. Se vai ser isso na hora, gente, eu também só posso dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, essas roças, paredões, são definidos
durante o programa ao vivo, que é quando a audiência massiva de fato assiste. Então pode ser que tenha uma surpresa? Até pode, mas eu acho difícil, tá bom? Vamos lá comentar com vocês o pouco de conteúdo que tem aí, porque afinal de contas não tem muito mais conteúdo da Fazenda. Já diminuiu mais, tá? E era normal que diminuísse mesmo. Isso já começou ontem à noite, inclusive, com a Carol, a Saori, a Duda, pegaram a cobra que a Carol fez, apelidada de Gogó, e começaram a andar pela casa, começaram a fazer campanha pela eliminação do Gogó. E aí elas começaram a andar ali, fazendo toda essa campanha, começaram a fazer ali. E a Carol deixou a cobra lá em cima da mesa. Inclusive, uma das coisas que aconteceu foi justamente a Rayane falando pro Valério hoje de manhã: eu duvido que você pegue esta cobra e queime esta cobra. Até onde eu vi, ele não fez. Até onde eu vi, ele não fez, tá? Mas as meninas ficaram muito pé com isso. A Rayane, pelo menos, ficou. Mas a Carol pegou essa cobra, andou com essa cobra por ali, fez campanha. Mas ela deu uma fraquejada. Já já eu falo nisso. Aí, lá no quarto, a Rayane começava a recalcular a rota dela. Ela estava indignada com o Dudu. Ela ficou indignada que o Dudu ganhou a prova do fazendeiro de novo. Inclusive, nesse momento, ela disse que o Dudu era um otário. Que ela ia para a roça na próxima semana e que o mais otário que o Dudu era o discurso dele. Que ele era um otário. Ela chamou o nosso Pitico de otário. E aí ela estava indignada, mas mesmo assim ela disse que ela quer o Wallace voltando. Só da Rayane pedir que quer o Wallace voltando, ele não volta. Já é o grande sinal que o Wallace não volta. Pediu para a Rayane, pediu, o Wallace não volta. Pediu, ela não volta. E aí a Rayane disse que o Wallace precisava ficar para ele perturbar um pouquinho mais a Carol, para ela ficar quieta, porque se o Wallace sair, a Carol vai para cima dela. E aí ela disse que ela também ia perturbar um pouquinho a Carol, mas que o Wallace tinha que perturbar ainda mais. Enquanto isso, o Wallace começou a fazer o modo vitimismo dele. Começou a dizer que as meninas estavam zoando com o sotaque nordestino dele. Sério, ele disse assim que a Saori, Duda, Carol, Kati, as meninas estavam zoando o sotaque nordestino. E aí vocês sabem que ele teve a pachorra de dizer, que ele está se sentindo acuado. O Wallace, ele falou que ele está se sentindo acuado. O Wallace. E aí ele começou a dizer ali que ele tem 1,1 milhão de seguidores. E aí ele jura que ele perdeu muito seguidor ou que ele ganhou muito seguidor. Ele começou a fazer vários cálculos ali na cabeça dele, cálculos que eu não sei de onde ele tirou, mas enfim, ele começou a fazer vários cálculos ali de que ele poderia estar hoje só com uns 200 mil seguidores. No final das contas, ele permanece com o mesmo número de seguidores que entrou. Só provando pra gente, eu vou até mostrar isso pra vocês, tá? Porque isso aqui merece a gente mostrar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Pera aí. Deixa eu pegar aqui o Instagram dele. Deixa eu pegar aqui o Instagram. Deixa eu ver aqui, Instagram. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui como é que tá o Instagram do Wallace. Continua do mesmo jeito que entrou. O cara não ganhou um único seguidor, gente. O cara não ganhou nem um único seguidor. Olha, meu Deus do céu. O cara entrou na Fazenda e não foi capaz de ganhar um único seguidor que seja. Peraí. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Deixa eu ver aqui do meu retorno se vai aparecer aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ler.
Tá, dá pra ler. Wallace Arraes, 1,1 milhão de seguidores. Meu Deus do céu. 1,1 milhão. Ele não ganhou um único seguidor novo, gente. Um único, e ficou com a mesma quantidade que tinha antes da Fazenda. E só isso já é um indício daquilo que as meninas disseram pra ele. O quanto ele foi irrelevante nesse jogo. Porque se ele tivesse sido minimamente relevante, ele teria ganhado seguidores, teria crescido nas redes sociais, mas ele não cresceu. Se tornou irrelevante. Irrelevante mesmo. Mas mereceu. Desculpa, mereceu mesmo ser irrelevante aí. Porque ele realmente não entrega nada. Mas a Rayane continuava insistindo. Continuava insistindo que ele tinha que voltar. Porque ele precisava continuar infernizando a Carol. Rayane, você aí vai ter que infernizar e vai ter que receber o rajadão de volta, né? Porque a Carol, por enquanto, vai pra cima de você mesma. Aí depois disso, o Dudu continuava eufórico. A Tamires pegou o sapatinho de luxo que ela tem, foi mostrar pro Dudu se era da marca, se era a mesma marca que ele tava fazendo lá. E aí ele disse que era, aí ela ficou super feliz, ela disse que era uma marca da terra dela, de Manaus, que ela tava super feliz com isso e tal. Tá bom. Mas depois foi o próprio Dudu ali conversando com a Saori lá na despensa. Uma das coisas ali que o Dudu falou ali é que a vitória dele foi uma intervenção divina contra os infiéis da casa. Ele começou a dizer ali que as pessoas estavam orando para ele não ganhar essa prova. E aí ele falou ali, Deus me honrou, Deus é justo com os servos dele. E aí ele começou a dizer ali que mesmo que as pessoas estivessem algorando ele para ele não ganhar essa prova, ele foi lá e ganhou esta prova. E aí, inclusive, o nosso Pitico já deu a ordem lá de dentro. Mas o problema é que a torcida dele parece estar bem dividida, pelo menos até onde eu vi. Muita gente ali tá querendo eliminar a Duda. Só que o nosso Pitico deu ali a ordem que é para tirar o Wallace. Ele deu essa ordem. Inclusive, o objetivo que ele falou de eliminar o Wallace é justamente tirar o cara que está oprimindo as meninas. Então a Saori também pediu ali a eliminação do Wallace, pediu um mutirão ali de votos contra o Wallace, disse que ele era insuportável e arrogante. Além disso, o Dudu falou ali para Saori que essa foi a melhor roça possível e que o público não apenas comemorou a volta dele antes, porque eles sabem o caos que ele causa. Além disso, uma das coisas que ele falou ali é que a Tamires, por mais que estivesse com raiva dele, a Tamires deu o poder para a pessoa certa para justamente acontecer aquilo que ele esperava. E aí ele admitiu que o que ele fez foi realmente uma estratégia de jogo e é uma estratégia que eu falei para vocês aqui, cansei de falar inclusive para vocês. É uma estratégia simples, gente, é simples. Era só ter percebido isso na segunda-feira. Qual foi a estratégia dele? A estratégia era garantir que ele tivesse a chance de fazer a prova do fazendeiro. Ele sabia que ia para a roça, a probabilidade dele não parar na roça era quase inexistente, todo mundo ali que sentasse no segundo banquinho ia puxar ele para o terceiro, e aí ele precisava garantir que ele tivesse a chance de fazer a prova. Foi só isso que ele fez, gente, foi só isso que ele fez, basicamente foi só. Ele manipulou a situação, as peças do jogo para conseguir o que ele queria. E fez uma jogada maravilhosa. Por isso que o público está gostando do que ele faz. Porque ele conseguiu mexer as peças sem se desgastar, sem precisar causar barraco, sem precisar passar pelo mesmo problema que a Carol passou. A Carol ali, ela fez todo aquele barraco, aquela gritaria com a Rayane, a Saori a mesma coisa, e no final das contas o Dudu só mexendo ali do jeitinho dele, calado, ele foi lá e fez
a roça do jeito que ele queria. E ele tem a certeza da eliminação do Wallace, inclusive, tá? Inclusive, não é só ele que tem certeza da eliminação do Wallace. A Duda também tem essa certeza. E aí, o Fabiano reforçou isso nela. O Fabiano disse ali que é muito mais certo a eliminação do Wallace, porque a Duda já tem um termômetro com o público, porque afinal de contas, a Duda já foi para a roça e já voltou. Essa é a segunda vez que ela vai para a roça. Aí a própria Duda decretou ali: eu posso perder para qualquer um de vocês. Aí ela falou ali pro Fabiano, pra Carol, pra Kati, mas ela disse: pro Wallace nem ferrando que eu vou perder. E aí a Carol disse: mas pode ser que dê alguma coisa errada ali. É verdade, pode ser que dê realmente alguma coisa errada. Pode ser que as coisas não saiam exatamente do jeito que eles estão querendo. Mas a probabilidade do Wallace ser eliminado é muito maior do que a probabilidade dele ficar. É simples assim. E aí a Carol disse que o Wallace é o monstro violento ali, e que se não fosse as câmeras todo o tempo filmando, ele pularia no pescoço delas. E aí eles disseram ali que o Wallace é alguém preguiçoso, que só fuma e faz palestrinha. Eu até queria que a gente tivesse esse tombo, mas eu vou dizer pra vocês, se o Wallace não fosse tão intragável, mas tão intragável, eu até diria: deixa o Wallace ficar. Mas assim, eu não consigo mais ouvir a voz desse homem. Não consigo mais ouvir a voz. Tá no 24 horas aqui, eu fico acompanhando 24 horas, eu não consigo ouvir a voz desse homem. Porque se ele fosse minimamente tragável, aí tudo bem, eu diria: vamos manter o Wallace. Mas como ele é extremamente intragável, não rola. Não rola de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Aí, enquanto isso, lá estava o Dudu com a Saori na baia. Ele foi conversar na baia para começar a montar as tarefas e as delegações que ele fez hoje de manhã. E aí o Dudu começou a distribuir as tarefas. E aí a intenção dele basicamente era colocar Tamires e Rayane juntas, segundo ele, para causar ali alguma coisa, para o bem do programa. Ele usou essa expressão, para o bem do programa. E aí ele também começou a colocar ali que a Saori ia ganhar uma posição de destaque, porque a Saori, a primeira dama, precisava aparecer mais. Inclusive, ele falou ali, porque a Saori queria os porquinhos, e eu até falei isso ontem à noite pra vocês, a gente estava ao vivo, e aí ele falou: não, eu vou dar os porquinhos pra você, eu vou dar as ovelhas pra você. Segundo ele, tá? Segundo ele, dar as ovelhas era justamente pra ela aparecer mais nas câmeras, porque a área das ovelhas tem mais câmeras, e aí ela ia brilhar mais, ela ia aparecer. Depois ele começou a dizer, né, que as escolhas dele eram baseadas no critério do carisma, que segundo ele foi o Silvio Santos quem ensinou, que para estar na frente das câmeras em determinadas funções, a pessoa precisa ter carisma. Olha, essa é uma lição muito boa que o Silvio Santos ensinou, né? E olha que a gente só tá falando besteira aqui, mas até as besteiras podem ser úteis quando a gente começa a enxergar as outras coisas. Olha, ninguém confia no Dudu, mas ele falou uma verdade. A pessoa certa, com carisma, ocupando a função certa, essa pessoa voa. A pessoa errada, ocupando uma função certa, mas com carisma, também voa. Agora, a pessoa certa na função errada e sem carisma não vai para lugar nenhum. A pessoa certa na função errada, na hora errada, também não vai para lugar nenhum. Porque o carisma faz diferença. O carisma faz bastante diferença, tá? Muita diferença nessas horas. E aí ele decidiu que a Rayane e a Tamires iam ficar na vaca e no búfalo. Ele deu ali a Maria pro lixo. Deu a horta pro Mesquita. Inclusive ele quis dizer que era porque o Mesquita era planta mesmo e precisava ali ficar do lado das plantas.
Ok, ele não falou com essas palavras, mas a intenção dele foi essa. A Saori ia ficar com as ovelhas, a mesma Saori insistindo em ficar com os porquinhos, ele falou que ela precisa brilhar. Então ele deixou os porquinhos para a Carol, deu o melhor lugar, segundo ele, para a Saori, para ela brilhar mais, e deu o cavalo para a Duda. Mas a Duda reclamou, tá? Já já eu vou explicar para vocês. E aí, a Saori ainda tentou salvar o Valério de alguma forma, dizendo ali que ele tinha que que o Dudu tinha que botar o Valério numa função ali mais leve. E aí, no final das contas, o Dudu concordou em deixar o Valério nas minicabras. E aí o próprio Dudu depois falou ali, né, que ele era o fazendeiro que ia botar ordem no pedaço. Mas ele definiu uma série de outras coisas também. E aí ele até falou assim pra Saori, já naquele tom meio malicioso: você vai ganhar 2 tratos por dia. De manhã você vai ter o trato com as ovelhas e à noite eu é que vou te dar o trato. Sério, ele falou isso pra Saori. Obviamente que isso não vai ser exibido na edição, mas ele falou isso, tá? Ele falou mesmo isso. Aí depois disso, a gente começou ali no quarto com toda a sofrência da Rayane. Gente, já travou aqui o Record Plus. Eu tô aqui falando com vocês, mas tem uma televisão aqui na frente de mim. Tem 2 TVs nesse quarto. Tem uma TV que fica na minha frente e tem essa TV que tá aqui na costa. Essa TV que tá aqui atrás, normalmente ao longo do dia ela fica na fazenda. E essa outra televisão eu também coloco na fazenda, mas às vezes eu tô assistindo outras coisas nela também. Porque, afinal de contas, a gente precisa ver o que está acontecendo nos outros canais, nos outros lugares do mundo, não é só a fazenda. E aí, quando eu tô gravando com vocês, eu coloco na fazenda, nessa televisão que tá aqui na minha frente. Só que o Record Plus fica falhando, meu Deus do céu. Que aplicativo ruim. Sério, a Record deveria pensar num aplicativo que não falhasse tanto, mas bicho, é ruim pra caramba. Ruim pra caramba, mas pra caramba mesmo, tá? Que aplicativozinho ruim. Que aplicativozinho ruim. Mas enfim, vamos voltar aqui. A Rayane começou a sofrer por antecedência. Uma das coisas ali foi que ela perguntou ali pra Duda: será que ele vai me colocar pra fazer o búfalo? E aí uma das coisas que a Duda falou é que provavelmente sim, ela faria o búfalo mesmo, que ela ia cuidar do búfalo. E aí ela disse ali que o Dudu estava fazendo de propósito, porque ela estava com dor nas costas e ela não ia conseguir trabalhar direito. Mas ela não tinha machucado a mão? Não era na mão que ela estava com problema? Porque assim, vamos ser sinceros. Se ela estava com dor nas costas, tudo bem. Ela podia ter avisado ali que ela tá com dor nas costas, podia ter ido lá pedir atendimento médico para tomar algum remédio para passar a dor nas costas e tal. Mas esses dias todos que ela não quis fazer o búfalo, ela alegou que ela tava com a mão machucada, não com dor nas costas. Mas ela tava muito chateada. Pensa numa pessoa que tá muito chateada mesmo. E aí o Wallace começou a dizer: como é que pode um cara tão cagado como esse? O Valério também fez esta mesma pergunta aí. Inclusive o Valério disse que o Dudu é maldoso, que ele faz as coisas de propósito. E aí eles começaram a reclamar que a Duda deveria ter vetado o Dudu da prova do fazendeiro, porque era a certeza que ele ia ganhar essa prova do fazendeiro. E aí uma das coisas que a Duda falou e prometeu é que na próxima vez ela vai vetar o Dudu. Mas será que vai ter uma próxima vez, Duda? A gente não sabe se vai ter uma próxima vez. Você escapou agora, mas pode ser que você não escape na próxima. E aí, como é que fica? A gente não tem como saber exatamente, né? A gente precisa esperar as coisas andarem pra gente ter certeza de algumas delas, né?
Vamos ser sinceros, porque as coisas não são desse jeito. Mas enfim. Aí também teve o Valério que foi lá, começou também a reduzir a importância da Duda no jogo. Ele começou a dizer ali que a Maria é empoderamento e causas sociais. E que a Duda é uma menina que foi pro jogo participar do parque. Aí depois disso, tá, a gente viu o Fabiano conversando com a Duda, com a Kati. E aí o Fabiano começou ali. E é uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? O Fabiano tá querendo brincar com a gente. E brincar com coisa séria. Porque a Galisteu falou exatamente. Parece que ele teve um ataque súbito de amnésia. E questionou qual é o critério que as pessoas eram selecionadas para o Super Paiol. Porque ele caiu no Super Paiol. Gente, a Galisteu explicou isso na cara deles. A Galisteu falou isso. Não quer dizer, gente, não entra na minha cabeça que ele já esqueceu. Não entra na minha cabeça isso. A Galisteu falou isso abertamente ali, que o critério era justamente quem recebeu menos votos. A Galisteu falou na cara de todo mundo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, para, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não é desse negócio de não saber qual é o critério. A Galisteu já falou qual foi o critério. Mesmo assim, ele ignorou. Só falta me botar de novo no Super Paiol. Você vai acabar caindo lá, Fabiano. E se você não for apontado, você pode ter certeza que você vai cair ali. Por falar nesse apontamento, me veio uma outra ideia na cabeça e já eu falo mais dessa ideia, tá? E aí, a Duda começou a falar ali. Ela disse que o público tava odiando o Dudu demais. Mas que o Dudu, ao ter ganhado a prova do fazendeiro, já se garantiu no top 10 e que ele não ia pro Super Paiol. E que o público dessa vez vai punir o Toninho, mandando o Toninho pro Super Paiol, só porque ele não vetou o Dudu da prova. Mas peraí, não era o Toninho que tinha que vetar o Dudu da prova. Quem tinha que vetar o Dudu da prova era a própria Duda. Ou seja, se cair, pela lógica aí que a Duda colocou, não faz o menor sentido ela dizer que o Toninho tinha que arrumar uma forma de ter prejudicado o Dudu. A única coisa que o Toninho poderia ter feito era ter botado o Mesquita lá. E obviamente que o Mesquita vetaria o Dudu. Mas o Toninho tá com o ranço da Duda. E a Duda pediu, querendo ou não, gente. A Duda pediu por isso. Ela passou dias falando que ela queria ter o prazer de vetar o Wallace da prova do fazendeiro. Ela própria passou dias falando disso, gente. Dias falando disso. Aí a Kati concordou que o Toninho vai acabar indo no Super Paiol, mas ela disse que o Brasil estava indignado com a vitória do nosso Pitico como fazendeiro. Se elas soubessem que o Dudu é amado pelo público aqui fora, né? Mas, gente, eles estavam totalmente delusionais. Totalmente delusionais. Enquanto isso, o Toninho começou... Desculpa, gente. Às vezes dá uma crisinha de alergia. Continua a tela preta o Record Plus aqui pra mim. Gente, que terrível. Que aplicativozinho ruim. Oh, meu Deus do céu, que aplicativozinho ruim. Aí, pra eu conseguir assistir, eu tenho que botar no navegador, pra ver se eu consigo ver pelo navegador, porque tão ruim que esse aplicativo é, gente. Eu nunca vi um aplicativo tão ruim assim quanto esse. Meu Deus do céu, que aplicativozinho ruim. Mas pelo menos no navegador funciona. Pelo menos eu não posso dizer que pelo navegador não funciona. Pelo navegador funciona. Então, assim, se o aplicativo tá ruim, mas pelo menos tem a opção de ver pelo navegador. Pelo menos eu consigo ter essa opção de colocar um navegador na televisão e conseguir ver pelo navegador. Mas vamos lá. Aí o Toninho começou lá a planejar o discurso que ele vai fazer para Rayane na semana que vem. Porque, segundo eles, o Dudu vai indicar a Rayane.
O Dudu disse hoje que a Rayane é uma das possibilidades, mas sinalizou que talvez a indicação dele não seja a Rayane. Talvez a indicação dele seja o Dudu. E aí ele começou a dizer que se a Rayane estiver na roça, a culpa é da própria Rayane, porque a Rayane salvou o Valério. A Rayane não tinha que ter salvado o Valério, a Rayane tinha ali que ter salvado todo mundo para sobrar alguém do lado deles, para vetar o Dudu na prova. E aí ele vai dizer que a culpa é toda da Rayane. E aí o Creu começou a rir ali. E aí eles começaram a brincar. Eles começaram a dizer ali que numa roça entre o Creu, a Kátia, a Saori e o Fabiano. E aí eles decretam que o Fabiano ia sair, que a Saori ia sair. Mas basicamente ele e o Creu ficariam. É um caso a ser estudado pela NASA, né, gente? É um caso a ser estudado pela NASA. Aí no meio disso, a Carol lá na baia, a Carol começou a dizer ali sobre o Dudu. Ela admitiu que o Dudu é carismático, que o Dudu é engraçado, que ele é gente boa e que provavelmente o público está enxergando este lado do Dudu. Mas ela disse ali que ele é um Judas, que o Dudu é um traíra, que ele come do prato dos outros e apunhala pelas costas. Depois ela voltou a repetir que o Dudu não merece chegar na final da Fazenda, que o Dudu não merece isso. E que ela não aceita perder pro Dudu. Que ela não aceita, ela não falou diretamente o nome dele, tá? Só pra deixar isso claro. Mas ela deixou claro que ela não aceita perder pra ele. Gente, na verdade, ganha esse jogo quem tem estratégia. Eu já falei pra vocês. Ninguém ganha esse jogo sem ter estratégia. A Carol, ela faz o típico jogo, o mais clássico que tem, que é o barraco. Funciona, você chega até longe fazendo barraco, mas o público nunca vai te premiar por isso. Agora o Dudu não, o Dudu faz um jogo completamente diferente e em outro sentido, o Dudu vai para a estratégia. E ele funciona muito bem nas estratégias, tanto que ele deixou todo mundo perdido ali. Só a Carol que não se ligou neste pequeno grande detalhe, né? Só a Carol que não prestou atenção nisso. Aí hoje de manhã, gente, o Dudu cumpriu exatamente o que ele tinha falado que ele ia fazer com relação à delegação das tarefas que ele fez de madrugada junto ali com a Saori na baia. Deixou bastante claro que seria isso, que ele não ia mudar. Então como é que ficou esta delegação? A Rayane e a Tamires ficaram com a vaca e o búfalo. A Duda ficou com o cavalo. O Valério ficou com as mini cabras. A Saori ficou com as ovelhas, a Carol ficou nos porquinhos, o Toninho ficou nas aves, o Mesquita ficou na horta e nas plantas, a Maria ficou com o lixo e o Creu, que não trabalha, agora vai ter que trabalhar, né, Creu? Por isso que ele ficou puto da vida com o Dudu, porque agora vai ter que trabalhar. O Dudu deu a tarefa mais fácil pro Creu. Câmera trata, ele só vai ter que filmar ali as pessoas e mostrar ali os detalhes do trato. Mas, gente, tá? A Tamires não gostou. Nem um pouco. Inclusive a Tamires começou a dizer ali: eu pensei que este curumim fosse o meu amigo. Eu pensei isso, que ele fosse o meu amigo. Mas não era, né? Realmente, na visão da Tamires, isso ficou bastante complicado. Aí o Dudu ironizou e disse que o trabalho da Tamires com a Rayane poderia, inclusive, fazer com que as duas se aproximassem. Que a Tamires poderia ajudar a nova amiga dela. E depois ele falou: você sabe muito bem, você gosta tanto dos animais, que você pode ensinar a Rayane a gostar dos animais. A Rayane não falou nada no momento, mas quando ela entrou na sede para trocar de roupa, ela disse que o Dudu era um otário. E aí ela disse ali que ela vai tacar bosta. Ela falou: até eu sair desse programa, eu vou tacar bosta na cara dele. Vou tacar bosta.
A Tamires, depois ali, quando ela foi se vestir, porque depois a Rayane falou, tudo bem, mais uma semana de visibilidade, mas dessa vez teve que trabalhar, né, Rayane? Porque afinal de contas, o Carelli disse que se você se negasse, você ia se lascar. Então você teve que ir trabalhar dessa vez. Mas ela disse, olha, mais uma semana de visibilidade. Aí depois disso, teve um momento ali que a Tamires disse que se algum dia ela pensou que tinha uma amizade com o Dudu, pois agora ela sabe que não tem mais. Aí ela disse que ela não podia ficar do lado deste curumim que fez essas coisas pra ela. E aí a Tamires disse que o curumim não era mais amigo dela. E aí, no meio disso, o Dudu deu um abraço ali na Saori, tava felicíssimo com as coisas que ele fez. E aí, as meninas lá de cima começaram a dizer ali que elas, se o Dudu colocou elas pensando na rivalidade feminina, não ia rolar mais rivalidade feminina entre elas, que elas iam trabalhar juntas, que elas iam conseguir, que elas iam dar o nome delas nesse trato. Mas é isso que o Dudu queria. Vocês são muito burras, gente. Vocês são muito burros mesmo, sério. O Dudu já deixou isso claro, a intenção dele. Ninguém acredita no Dudu, porque talvez muita gente ache que ele é irônico. Mas ele estava falando isso. Quando ele botou a Carol junto com a Rayane, ele queria que as duas se entendessem. Não foi isso que aconteceu? As duas acabaram se entendendo depois? Do mesmo jeito, ali colocou a Tamires do lado da Rayane. Além disso, eu falei pra vocês ontem, elas não se abraçaram? Elas não prometeram uma trégua? Então por que elas teriam problemas em trabalhar uma com a outra? Então pra mim não faz o menor sentido isso. Todo mundo já sabia desse abraço, inclusive o próprio Dudu. E aí, no meio disso, a Rayane decidiu ir fazer o trabalho dela, decidiu não escapar mais do trabalho, foi lá, fez o trabalho. Inclusive ali, a Carol apontou que a Rayane estava sendo muito proativa. Mas também ela falou do Creu, ela disse ali que o Creu estava fazendo bom trabalho, que o Creu faz direitinho quando tem uma câmera em cima, que a Rayane faz todo o serviço quando tem uma câmera em cima. Aí depois teve outro momento que a Tamires também reclamou do Dudu, que a Tamires disse ali que a Rayane não sabe ordenhar a vaca para tirar o leite direitinho e que a Rayane fica querendo ensinar o serviço para ela só para dar VT, mas que na hora de puxar o leite ela não sabe fazer. Enquanto isso, Duda e o Wallace começaram ali a se atacar de novo. O Wallace disse ali que o Dudu botou sem cuspe no brioco dela, que o Dudu fez ali tudo pra acabar com ela. Aí a Duda disse que ele era um macho escroto e disse ali que o cara tinha uma obsessão bizarra por ela. E aí eles começaram a dizer ali. Aí o Wallace falou, olha, amanhã eu vou pegar a tua função porque tu não vai estar aqui. Aí a Duda vira assim, não, quem vai assistir é você amanhã no Record Plus, lá fora, porque eu vou continuar aqui. E aí o Mesquita acabou entrando ali na conversa e disse que ele não ia sossegar, enquanto ele não tirasse o Dudu da casa. E que depois da eliminação do Wallace, o Dudu é o próximo alvo. Isso até o Dudu chamar o Mesquita pra ir com ele lá pro rancho do fazendeiro, né? Vamos ver se vai rolar isso aí. Aí depois eles começaram a fazer todos os tratos ali, tava tudo direitinho, mas Valério, Mesquita e Tamires estavam ali conversando. A Duda também estava ali no meio disso. E aí o Valério disse ali, não quis admitir que eles perderam. E aí ele disse ali que foi muito azar o Dudu não ter perdido a prova do fazendeiro. Eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso, porque afinal de contas isso não era um azar, era uma sorte. Enfim, o Valério não tem lógica, né? Vocês já perceberam. E que ele disse que era muito frustrante ele nadar tanto e morrer na praia. Ele disse ali que se for por ele, pelo que ele pensa, o tombo do Dudu vai ser muito grande lá na frente.
Ah, assim, o cara se perde demais ali. O cara se perde demais ali. Nossa, se perde demais. E aí a Carol trabalhou ali com o Dudu de boa. O Dudu ajudou todo mundo, como ele sempre faz. Agora, por outro lado, Dudu e Saori começaram a observar ali o trabalho dos colegas e começaram a dizer ali, inclusive a Saori falou que a Rayane trabalhando ali com hoje sem nenhum problema era extremamente frustrante. E aí a Saori disse, olha, o que ela tá fazendo com você é falsidade. Que a Rayane só desceu para a área dos animais porque o câmera-trato estava lá e ela queria aparecer. E que amanhã, sem plateia, a Rayane não ia descer. E aí teve um outro momento ali que o Fabiano, já cortando um pouquinho, que o Fabiano começou a fazer todo um cenário delusional. O Fabiano diz que ele quer comprar uma mini cabra para a neta dela e que o Valério quer comprar um mini porco para criar no apartamento que ele mora no Copan. Isso tudo foi que a Saori falou, tá? Aí no meio disso, no meio de todos esses tratos, a coisa rolando ali normal. E aí o Dudu teve um momento que ele até falou sobre o Toninho, tá? Uma das coisas ali é que a Carol perguntou sobre o que o Dudu pretende fazer com o Toninho. Se o Toninho é a indicação dele para a roça. Primeiro ela perguntou sobre a Rayane. E aí no meio disso ele garantiu que a Rayane é uma das possibilidades dele. Porém ele deixou bastante claro que o maior nome que ele pretende colocar não é a Rayane. Ele deixou claro que provavelmente a indicação dele vai para o Toninho. Tá? Ela disse ali. E aí eles começaram a falar justamente sobre isso. O Dudu disse ali que houve muita inocência do Toninho no Resta 1. E disse ali que o Toninho fez a jogada certa, porém pelos motivos errados. E aí a Carol cravou que Toninho e Creu acordaram tarde pro jogo. E que agora é muito fácil querer vir, gritar e aparecer, mas não fazer nenhum trato, não fazer absolutamente nada com relação ao jogo. Aí depois a Tamires foi conversar ali com o Fabiano. Aí a Tamires disse ali que ela ficou revoltada que a Duda não fez o trato direito e que o Dudu estava ocupado demais fazendo a social lá durante os tratos. Aí a Tamires disse que o Dudu só faz VT 24 horas, que o Apolo foi dormir em cima da merda porque a Duda não foi capaz de limpar. E aí o Fabiano sugeriu que a Tamires expusesse a sujeira que a Duda tinha deixado lá e que chamasse o Dudu e dissesse para ele, olha, vai olhar a bosta que ela deixou lá pro cavalo. Tá bom, né? Vamos ver se o Dudu vai fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, no meio disso, a Maria lamentou que ela perdeu a prova do fazendeiro, mas ao mesmo tempo ela disse que foi bom ela ter ido para a roça final, porque aí ela passa a ter um termômetro do que o público está pensando. Aí a Tamires lembrou que o Dudu não tem termômetro nenhum, porque o Dudu nunca foi para uma roça final. E que o Dudu ganha as provas e nunca enfrenta, de fato, uma roça final. Tudo bem, né? A gente não pode dizer nada que o Dudu não é bom no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz. Enquanto isso, a Saori lá embaixo começava a dizer ali que a Rayane era muito folgada, que a Rayane só trabalhou por causa da câmera-trato, que a Rayane tem alergia a trabalho, mas paixão pelo VT. E o Pavão ali só ficou ouvindo o que a Saori estava comentando. E aí, no meio disso, a Tamires foi conversar com o Dudu. A Tamires foi cobrar do Dudu por que o Dudu deixou ali 2 trufonas de cocô e mijo na baia do cavalo. Por que a Duda, aliás, fez isso? E aí ela exigiu que o Dudu fosse lá fiscalizar o trabalho dele. E aí depois ele disse que ia lá. Eu não sei se ele foi, tá? Porque eu realmente não vi essa parte. Aí o Dudu
a Tamires questionou o Dudu por que foi que ele colocou a Rayane e ela para trabalharem juntas. E aí o Dudu disse que ele precisava equilibrar as coisas. Alguém que odeia bichos e alguém que ama os bichos para ensinar a gostar dos bichos. Vocês acham que eu vou cair nessa, né? Obviamente que o Dudu colocou a Tamires e a Rayane para as duas brigarem. Só como as duas fizeram uma trégua, elas não vão brigar. E a Rayane, obviamente que ela vai tentar usar isso para aparecer. Aí depois a Saori disse ali que as duas já trocaram até lookinhos, que já trocaram WhatsApp, e estão conversando e tá tudo de boa. Gente, isso aqui é o máximo do leite de pedra que eu tô tentando tirar para vocês. Enquanto isso, começou ali o Fabiano completamente delusional. Ele disse ali que a meta dele é tirar a Rayane. E para isso, a roça precisa ser Toninho e Valério junto com a Rayane. E que a Rayane sairia porque a Rayane é a mais fraca de todos eles. Fabiano, sentado aí, mostrando praticamente o instrumento dele, sem nenhum tipo de vergonha na cara, né? Porque pelo menos eu não mostraria assim. E aí ele falando isso, né? Que a Rayane perderia pro Toninho. E aí eles começaram a também falar do Dudu. A Kati disse que se ela tivesse sobrado no Resta 1, ela vetaria o Dudu da prova do fazendeiro sem dó, mesmo que ela tivesse feito acordos anteriores para não vetar ele. Disse ela, se o Dudu vai para uma roça, ele não volta. E aí o Fabiano falou a mesma coisa. Gente, eu fico chocado com a Kati dizendo que o Dudu ia pra roça e não voltaria. A Kati, que nunca foi pra uma roça. A Kati, que nunca pisou numa roça. A Kati disse que o Dudu não volta. Aí eles começaram a dizer que o Dudu tem rabo preso, que o Dudu traiu a confiança deles no Resta 1 e que não dá pra confiar no Dudu. E aí o Fabiano propôs que eles fizessem um G5 secreto, unindo o Mesquita, a Duda, a Carol, a Kati e ele. E aí abrisse um espaço ali, né, para incluir qualquer outra pessoa. Mas ele disse ali que a Tamires não é uma pessoa confiável, porque a Tamires estava conversando com o Toninho e a Rayane. Aí a Kati disse que não tem como confiar na Tamires. E aí o Fabiano começou a dizer que ele já foi para 3 roças e voltou, que não tem problema nenhum ele ir para 4 ou para 5 roças, mas que ele vai mesmo, que ele não tem esse medo de roça. Mas a Kati teve a pachorra de dizer que ela decreta a eliminação do outro sem ela nunca ter nem pisado numa roça, nem ter sido cogitada para ser votada numa roça ali. Ela escapou de todas até aqui. A Kati é uma dessas que não vai sobreviver ao primeiro banquinho. Enquanto isso, tá? Começou uma leve discussão entre a Carol e o Wallace. E aí veio essa discussão. A Carol disse ali que o público tinha que tirar esse homem de lá, que ele tinha que cumprir a agenda de show deles. E inclusive ela disse, Patrick Estrela, vai encontrar o teu amigo lá fora. E aí o Wallace começou a debochar, começou a dizer, antes de eu sair daqui, você vai sair primeiro. Antes de sair daqui, você sai primeiro. E aí ele garantiu que o Brasil tá votando para ele ficar. Daí eu falo, a arrogância do Wallace é o que vai acabar com ele. E aí ele disse ali, esta aqui nunca será a sua edição, disse o Wallace. Vai! A gente vai lembrar da Fazenda 17 como uma fazenda que a Carol participou. Que a Carol foi um dos destaques. A gente vai lembrar que a Fazenda 17 foi vencida pelo Dudu. Que a Fazenda 17 foi a edição que a gente teve a Carol e a Rayane brigando o tempo todo. A gente vai lembrar disso. Mas o Wallace ali começou a dizer que não era possível que o público estivesse aceitando uma mulher como a Carol. E que a Carol é um ser humano podre que não aprendeu nada com a vida.
E aí ele começou a dizer ali que dinheiro vai ser mais problema na vida da Carol, que o dinheiro só alimenta o ser humano podre que ela é. E aí ele começou a dizer que a Carol quer descontar no mundo as dores dela do passado e que ele é a vítima da vez. E aí o clima entre os dois continuou crescendo ali e depois eles começaram de fato a discutir de novo. Mais do mesmo, mas discutiram. Enquanto isso, o Toninho começou a dizer ali que o alvo principal dele agora é o Dudu. E que o Dudu é um traíra que merece ir direto para uma roça e ser vetado. E que até a Kati já percebeu que o Dudu é fácil de ser eliminado pelo jogo duplo que ele faz. Toninho, Little Tony, que se acha o grande jogador que não sabe porra nenhuma do que tá fazendo ali, já decretou a eliminação do Dudu, viu? O nosso Pitico, ele já decretou que vai eliminar o Dudu. Enquanto isso, eles começaram a falar de Duda e Mesquita, começaram a dizer que o Mesquita tá apaixonado, mas que a Duda tá pagando uma de malandra com ele. E aí o Creu disse que a Duda gosta dos crias, da comunidade, e que o Mesquita é um passatempo pro jogo. E aí o Creu começou a falar um monte de coisa machista da Duda. Sério, eu não consigo gostar do Creu. Podem dizer que eu tô tendo preconceito, mas eu não consigo gostar do Creu. Eu olho pra cara dele, sabe, me passa uma vibe muito ruim, negativa. Eu não gosto do Creu. Não gosto. E eu acho o Toninho um pateta. Porque ele é burro mesmo, tá? O cara é burro. O cara ali aceitou participar da Fazenda, aceitou participar de um reality como esse, achando que ele ia se dar bem por causa do bordão lá que o Davi transformou em sucesso e no final se lascou, né? Mereceu se lascar, inclusive. Enquanto isso, lá na cozinha, a Rayane falou ali com o Valério. E aí o Valério ameaçou pegar a cobra que a Carol fez e tacar esta cobra no fogo. E aí a Rayane disse ali, eu duvido que você vá pegar essa cobra e vá colocar no fogo. Ela começou a rir, começou a dizer, eu duvido que você faça isso. E aí ele disse que ele ia fazer porque ele queria ver a Carol enlouquecer. Aí a própria Rayane disse, você é uma bicha muito fraca. E aí ele começou a pedir, ai ADMs, eu boto fogo ou não boto no fogo? Cara, a Rayane te chamou de arregão na tua cara e tu ainda acha que não é arregão? Completo arregão. Aí teve um momento que o Creu foi chamado na dispensa. Quando ele foi chamado lá, parece que era alguma coisa relacionada à filha dele. E todo mundo comentou sobre isso, tá? Mas depois o próprio Creu voltou. Tá? Eu acho que deram a opção dele deixar o jogo, mas ele preferiu continuar. E aí começou de novo uma briga, mais do mesmo, tá? Mais do mesmo, Carol versus Wallace. E aí eles começaram ali a falar, a Carol dizendo que ele ia sair hoje à noite, que ele ia embora com Deus, e aí o Wallace dizendo que ela era zero talento para ser cantora, e aí o Wallace começou a falar das habilidades manuais dela, disse que ela sabe fazer artesanato, que a cobrinha tinha ficado muito bonitinha, que a Carol ali só servia para isso, porque de resto ela era um ser humano podre. E aí a Carol disse, você vai falar que artesanato é coisa inferior? E aí o Wallace disse, qual é a maldade do que eu tô falando pra você? E aí os dois começaram a discutir de novo. Aí a Carol disse que ele era o vereador de Gogó de Jiboia, dizendo que ele tinha que sair para palestrar lá fora, que ele tinha que sair de lá e palestrar mesmo lá fora. Ela disse ali que o retorno dela de Três Roças era mais no argumento de que o público estava dando chances para ela, que ela tinha ali o termômetro do público e que o Wallace não tinha isso. Aí o Wallace disse que a Carol era soberba e disse que ela não tem controle de nada. Aí a Carol disse ali que pelo fato dela já ter ido e voltado da roça 3 vezes, ela tinha sim esse argumento que o público podia falar qualquer coisa, mas ela sabia do que o público pensava porque ela foi e voltou. E aí
Os dois começaram a discutir ali. Tanto que a Carol falou, não é soberba. É que eu demorei anos pra me aceitar e não vai ser você que vai me intitular de qualquer coisa. E aí os dois começaram a discutir de novo, mais do mesmo. Cobra, soberba, soberba, cobra, mais do mesmo. Tanto que a própria edição corta essas partes, porque realmente não tem nada, absolutamente nada ali de diferente para mostrar. Enfim, gente, consegui resumir para vocês aqui o que aconteceu e tirar um leite de pedra do pouco conteúdo que a Fazenda já tem. Mas essa altura já é até normal. A gente está hoje no dia 20 e semana que vem dia 27. Na outra semana já é dezembro. Faltam pouquíssimos dias para o Natal, né, gente? Então, se a gente for considerar ali, é pouquíssimo tempo mesmo, tá bom? Daqui a pouco, ao vivo, a gente vai estar aqui para comentar a provável eliminação do Wallace. Ou será que a gente vai ter uma surpresa hoje à noite? Não sei, daqui a pouco a gente descobre. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.